Em Casa com Chicão Tofani. Agora eu vou falar de grana. Quem está devendo. E para falar de grana, quem está devendo, eu vou conversar com um advogado especializado nisso, um dos grandes tributaristas do Rio Grande do Sul e do Brasil, o doutor Jonathan de Lemos. Acertei o nome, né? Claro, Chicão. E o escritório é Sique de Lemos, o Dani. O Dani é aquela figura maravilhosa, né? Claro. Primeiro, eu gostei do teu visual, bem Nova York. Tem uma foto tua no WhatsApp que tu estava num prédio em Nova York, né? Exato, que tem lá. Eu sempre esqueço qual é o nome, Chicão, mas aquele que tu tira foto justamente pegando o Empire State Building de fundo, né? Então... Não é o prédio da Chrysler, aquele? Eu sou péssimo para esses Porque nomes. eu conheci o Empire State ali, que o Empire State é o que significa Nova York, mais... É a referência ali, né, Chicão? Né? Exato, então tem essa foto, mas agradeço aí por saber que tô adequado, então. Gostei da barba. O Sidney, o meu produtor, eu reclamo da barba dele. A barba tem que ser ralada. Eu estou fazendo uma ralada branca, tu tem uma ralada um pouquinho maior. Não pode ser barbão. Não pode, Chicão. E não pode ser bigodão. Um dia eu deixei o bigodão não fica legal. Jonathan, me diz uma coisa. As pessoas têm aquilo, devo, não pago, vou pagar, não sei como pagar. Como é que um advogado que nem você, desse padrão, vê isso, hein? Chicão, um dos grandes gargalos ou problemas que a gente sempre... O gargalo da economia brasileira, né? Do sistema judiciário é, de regra, esta execução, né? Ou como é que eu pego e transformo em realidade alguém que tem uma obrigação, como é que eu transformo, então, um número num papel em dinheiro na minha conta, em dinheiro no meu bolso. E o grande problema, então, justamente, Chicão, é esse, né? Porque a gente tem no ordenamento jurídico uma ideia de uma responsabilidade patrimonial. E o que significa trabalhar essa ideia de uma responsabilidade patrimonial? Que a pessoa, ela responde com todo o seu patrimônio. Ele fica travado ali. Exato. Só que, então, qual que é o problema? É aqueles casos em que justamente a pessoa tem uma obrigação de pagar com alguém. Então, o Jonathan deve 10 mil reais para o Chicão. E não consegue pagar. E o Jonathan não tem bens para que o Chicão possa cobrar a sua dívida ou cobrar o seu direito de crédito. Então, os grandes problemas de regra que a gente enfrenta ou que a gente visualiza dos problemas atuais e que, na verdade, são antigos, mas que cada vez mais se tornam palpáveis e são muito visíveis para nós é esse. Como é que eu cobro alguém que não tem patrimônio? Tá, mas aí o seguinte, aí a justiça não bloqueia as contas? Isso, o sistema, por essa responsabilidade patrimonial, ele vai tentar pegar tudo aquilo de bens que a pessoa possui. Mas se o cara tem uma casa, ele não pode penhorar a casa porque é a única que ele tem. Exato. A ideia do sistema é que eu tenho assim, além de só poder responder com o meu patrimônio, em paralelo ainda eu tenho uma proteção a um mínimo de dignidade para sobreviver. Né? Mas pode tirar o carro. Essa é a ideia. Nem em todos os casos, mas se o carro, por exemplo, for fonte de subsistência... O cara trabalha com o carro, não pode tirar. Exato. O cara mora na casa, não pode tirar. Então não tem como tirar nada do cara. É por isso que eu comecei falando sobre gargalo. Interessante. A gente isso, tem justamente, então, né, Chicão, um sistema que alguém tem um crédito e ele não consegue satisfazer esse crédito de jeito nenhum, porque a pessoa não tem muito patrimônio, né? E a gente não pode esquecer que o sistema, o brasileiro, ele tem, de regra, uma desorganização financeira. São poucas pessoas que acumulam riquezas durante a vida no Brasil. Eles vão torrando, até o que não tem. Exato. Então, como é que tu chega num contexto de alguém que te deve e não tem bens para te pagar? Os poucos bens que ele possui são ainda, pelos olhos da lei, aquilo que ganha o nome de impenhoráveis, que visam, então, de um contexto geral, a gente poderia dizer, a proteger esse mínimo de sobrevivência para ele. Olha, ele deve lá para o Jonathan 1.000 reais, mas eu não posso tirar a geladeira dele, eu não posso penhorar o fogão, o sofá, os bens pessoais dessa pessoa. Então a gente cria sempre esses gargalos. Fica um gargalo mesmo o nome disso, né? E as reformas que se estruturam demoram muito. Sempre não visam atacar isso, não conseguem, na verdade, resolver esse imbróglio que a gente tem, esse problema. Né? Isso já é da cultura brasileira, Exato. né?
Mas, doutor Jonathan, a semana passada aconteceu uma medida do meu amigo querido, o prefeito Melo, que eu acho ele, o prefeito está fazendo um trabalho muito legal, ele é um cara muito simples, então ele tem uma realidade muito de acordo com o morador de Porto Alegre. Ele não isentou quem deve, mas eu achei que ele, em relação ao IPTU e outras dívidas da prefeitura, achei que ele tomou uma medida muito legal. Qual foi a medida? Quanto deve? Por exemplo, o cara deve 10 mil para o IPTU. Só que o 10 mil, na realidade, ele deve 2, porque o 8 mil é multa, é juro, é aquela coisa que deixa o cara atordoado, né? E ele isentou essa multa e juro, até 90% em pagamentos à vista, e em pagamentos parcelados tem um proporcional. Como é que você viu isso? Chicão, a gente verifica assim, né, os entes públicos, eles têm inúmeras facilidades que o credor privado não tem. Mas mesmo assim, né, é muito baixa, justamente por tudo aquilo que a gente começou a conversar, a taxa de sucesso e de recuperação dos tributos. Os tributos não voltam nunca. Exato, o devedor se pega e se comenta, da última vez que tinha visto sobre o tema, a taxa de recuperação dos entes públicos ela é inferior a 1%. 1%? 2%. Então, quantas pessoas tu acha que é o percentual de dívida de IPTU em Porto Alegre, na tua opinião? Chicão, esse dado eu não sei informar, mas o IPTU ainda ele tem uma grande vantagem, o credor, né? No caso aqui... É o caso da casa. Porque pode tomar a casa ou botar no leilão. Exato, porque esse o credor tem um bem que a garante. Mas judicialmente não fere os preceitos da dignidade? Isso? É que é aquela ideia, né, Chicão? Existem exceções àquela regra ou àquela proteção ao bem de família. E uma delas é justamente esses encargos inerentes à própria propriedade da coisa. Então, por exemplo, o IPTU que tu paga por ser o titular e detentor daquele bem. Então, essa é uma das exceções lá que a Lei 8.009 de 90 permite justamente a penhorabilidade do bem então o de negócio família. Então tá aí uma dica, o negócio é tu ter a casa, o apartamento nunca no teu nome. Então tu põe no nome da tua mãe, aí eles não vão pegar a avó lá. O devedor responde com o seu patrimônio, né, Chicão? Mas se a casa foi para a mãe, então o patrimônio saiu do leilão, então. Mas é que aí, né, Chicão, a gente não pode esquecer de atos que podem ser vistos como fraude perante a lei. Mas né? daí vai recurso e pá, sabe como é que é o Brasil, né? Muito desse problema que a gente começou conversando, ele aparece justamente com um pouquinho do nosso traço, dessa coisa. O brasileiro faz de um jeitinho, cria outro jeito. A justiça, ela é muito morosa e muito tolerante às vezes. Ela é muito paternalista. Ela é muito tolerante, então, com esse contexto. Agora, doutor Jonathan, eu gostei desse teu dado. 1% dos IPTU volta ao tributo? Não de IPTU, de dívidas fiscais de regra da União. E regra geral. Da União. É muito baixa. O IPTU, eu acredito que a recuperação ela deve ser extremamente maior, justamente porque... Mas não chega a ser a metade. Porque deve ser até, Chicão, te diria. Mas então o Melo fez uma grande lei. É que é aquela ideia, né, Chicão? O melhor sempre é receber. Então, por mais aquilo, tem um processo, demora. Então, o que o nosso... O sistema americano é assim. Ele é melhor receber alguma coisa que não receber nada. Só que lá vai para cadeia se tu paga. O importante é o cumprimento. Eu acho que essa é a ideia. Agora eu te pergunto o seguinte, no imposto de renda, não tem esse tipo de anistiar ou regularizar o juro e a mora? É que é aquilo, detalhes. Chicão, como a gente fala de dívidas perante entes públicos, né, perante o Estado, perante a União, perante o município, o administrador, o gestor, ele não tem simplesmente a possibilidade de, por simples liberalidade, chegar lá e, olha, eu vou isentar, vou fazer aqui. Tudo depende de lei, autorizando e essas questões. Então, o que agora o nosso prefeito fez foi justamente a permissão ou um parcelamento com critérios para dar uma chance para as pessoas. O que, de regra, também o Estado, a cada
cada determinado período de tempo faz, a União sempre o fazem, né? Então, mas não é algo rotineiro e que sempre o terá. Então, hoje o Jonathan, devedor de imposto de renda ou de qualquer tributo administrado de competência da União, ele tem a possibilidade de, indo lá com dinheiro à vista, obter descontos de 90% ou de tantos % sobre o valor da multa. Não, isso depende sempre de leis criadas com esse intento. Nos Estados Unidos é negociável. É interessante aqui. Nos Estados Unidos, quanto tem para pagar? Eu só tenho isso, senão não tenho como pagar. Aqui não tem isso, tem que seguir só a lei. Sempre a lei o que vai determinar estas possibilidades ou não. Tu tem lá de regra aquilo que a gente chama de parcelamento ordinário, mas sempre atuando com as possibilidades legais existentes. Mas eu aprendi contigo, que tu é o mestre do tributarismo no Rio Grande do Sul, eu te considero uma dos grandes doutores, que no caso a casa ou o apartamento não pode entrar em penhora, mas não em leilão com imposto de renda. Só o IPTU que pode. Dos tributos que vai trabalhar a possibilidade da residência vai ser justamente aqueles atrelados a ela. É aquela ideia do condomínio no apartamento, mas o imposto de renda, de regra, tu não conseguirá essa penhora do bem de família. Tu teria, por exemplo, também outro imposto incidente, é o INSS de construção, né? Esse sim a coisa responderia também. Entendi. Justamente por ela, de acordo com a doutrina. Foi um privilégio falar contigo. Falei com o doutor Jonathan Lemos, do escritório SIC de Lemos, está aqui. Viu, Sidney? Está aqui o telefone dele, né? O pessoal em casa quer saber, eu estou devendo, não quero pagar. Eu vou ligar para o Jonathan. Eu estou devendo, quero pagar, vou ligar para o Jonathan. Porque tem dívida, está devendo, quer pagar, ele não consegue pagar. Não, o próprio Sidney ficou com um cheque numa empresa de R$125 e não consegue achar e está bloqueado. Isso é um absurdo também. É aquilo que nós sempre falamos, né, Chicão? Procure seu advogado de confiança para que possa resolver esse problema. Jonathan de Lemos. Valeu, querido. If you wanna run away with me, I know a galaxy and I could take you for a ride. I had a premonition that we fell into a rhythm where the music don't stop for life. Glitter in the sky, glitter in my eyes, shining just the way I like. If you're feeling like you need a little bit of company, you met me at the perfect time. You want me, I want you, baby. My sugar boo, I'm levitating, the Milky Way, we're renegading, yeah, yeah.